Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está ouvindo este áudio em alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você. E se você está me vendo pelo YouTube, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber novas notificações e compartilha essa mensagem com alguém que Deus tocar o seu coração. Vamos ao devocional de hoje. Chegamos ao capítulo 4 de Êxodo e a palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu: Mas eis que eles vão acreditar em mim? Nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor perguntou a Moisés: O que é isso que você tem na mão? Olha essa pergunta de Deus para Moisés. O que é isso que você tem na mão? E Moisés respondeu: Um cajado, um bordão. Então ele disse: Jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão agora e a pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou num bordão. Então o Senhor disse: Isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Põe agora a mão no seu peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito novamente e quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. E o Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou no rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem passado, nem depois que falasse ao teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. E o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem o faz mudo, ou surdo, ou quê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vai, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Então Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá à boca as palavras. Eu serei com a sua boca, e com a dele ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esse bordão, com o qual você fará os sinais. Meu Deus. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda estão vivos. E Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cajado, o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer de Faraó todos os milagres que pus na sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó assim: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei o seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, e com ele
tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá e encontre Moisés no deserto. Ele foi, e encontrando o monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. O povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Amém. Senhor, fale conosco nesse dia, Senhor. Ministra aos nossos corações através dessa palavra. Temos tanto para aprender da tua parte, Deus. Então fala conosco hoje, em nome de Jesus. Queridos, muitas chaves e muitas lições aqui nesse capítulo. Primeiro, identidade. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe por que Deus fez você desse jeito? Você reconhece que você é uma obra dele? Porque, olha só que engraçado, né? Moisés estava na frente de tudo que Deus estava querendo fazer para ele. Tudo que Deus estava querendo que ele fizesse. Olha, você vai lá pro Egito, você vai tirar o povo do Egito. Imagina que grandiosidade essa missão de liderar esse livramento, né, daquele povo, essa libertação desse povo. Moisés certamente estava com medo de tudo que ele poderia enfrentar, não é mesmo? Só que Deus falou assim: que é isso que você tem na sua mão? Um cajado. Ele tinha um cajado. Sabe, às vezes Deus faz perguntas para nós, não é porque ele não sabe a resposta, não, porque ele sabe tudo. Mas Deus nos faz perguntas para que a gente responda em voz alta e a gente saiba a resposta. A gente ouça a nossa resposta. Deus conhece tudo. A pergunta de Deus aqui, o que é isso que você tem na sua mão, é porque Deus queria que Moisés escutasse a resposta. E do mesmo jeito eu te pergunto hoje, o que é isso que tem na sua mão? O que Deus tem confiado para você? Quais os instrumentos, mesmo que simples, estão na sua mão todos os dias? Você trabalha com o quê? É um martelo, um bisturi, uma vassoura, uma caneta, um teclado, um celular, uma enxada, uma panela? O que é isso que tem na sua mão? Porque hoje, independente do que seja, Deus está dizendo o seguinte: ei, se você tem um coração disponível, lance isso daí na terra e pega de novo. E sabe o que é isso? Sou eu. Eu posso fazer o poder que eu quiser através do que tem na sua mão. Hoje Deus veio nos lembrar isso. Deus pode fazer do simples algo extraordinário. Mas nós precisamos nos posicionar. Deus quer usar a nossa boca. Deus, ele não habita no verbo ter. Ele habita no verbo ser. Né? Não importa o que você tenha na sua mão, que Deus vai usar do jeito que ele quiser, porque ele se importa com quem você é, não com o que você tem. Deus hoje diz assim: você precisa ser todo meu. Você precisa ser toda minha. Eu quero te usar do jeito que você é. Abandone o medo, o apego, a insegurança. Eu vou te usar do jeito que você é. E Moisés aqui teve medo. Falou: não, manda qualquer pessoa, menos eu. Meu Deus. Provavelmente ele fala aqui, né? Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Talvez ele não era um bom comunicador ou tinha algum problema na fala. Mas Deus queria usar Moisés. Deus não queria usar o irmão dele, Arão. Porque depois ele fala, né? Olha, eu vou mandar Arão para você, seu irmão. Ele fala fluente, ele é um bom comunicador. Mas quem vai ser usado vai ser Moisés. Quando Deus falou assim para ele: eu serei com a sua boca,
E ele falou assim, ai não, envia outro que o Senhor quiser, menos a mim. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Imagina Deus ficando irado com você, porque Deus está mandando você ir para um lugar e você está falando não. Deus está mandando você fazer uma coisa e você está falando, ah não, manda outra pessoa. Meu Deus. Deus, ele não fica irado porque ele quer ficar nervoso, não é isso? Isso é para nos ajudar nas nossas fraquezas. Moisés estava sendo moldado na fraqueza dele. Nesse momento, Moisés ele estava diante de uma grande missão que ele teria que fazer. Mas a maior missão seria enfrentar as fraquezas dele e confiar em Deus. Confiar de que Deus usaria até a boca dele, até as palavras que sairiam da boca dele. E aí tem uma chave bem importante aqui na história da esposa de Moisés, a Zípora. Moisés então está indo para o Egito, está fazendo a viagem e ele para no caminho, numa estalagem. E aí, no versículo 24, você lê: o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo. Você pensa, meu Deus, que é isso? Deus acabou de confiar algo nas mãos de Moisés e agora quer matá-lo? Queridos, Moisés tinha casado com Zípora e tinha um filho. Esse filho já era grande. E esse filho não tinha sido circuncisado. Isso era uma prática extremamente comum daquela época, que representava que aquele menino pertencia ao povo de Deus. Moisés veio da linhagem de Abraão, Jacó, Isaac, não é mesmo? Ele sabia exatamente o que tinha que ser feito, porque todos eles fizeram isso. Existia aqui um capítulo de desobediência, onde o filho de Moisés e Zípora não tinha sido circuncidado. E naquele momento que o Senhor quis matá-lo, Zípora se levantou, pegou uma pedra afiada e fez a circuncisão do seu filho. E foi ali e falou: você é o meu marido de sangue. Essa atitude de Zípora, mesmo que tardia, representou uma obediência que salvou a vida do próprio marido. Meu Deus, vocês que são casados, sabem que depois do casamento vocês se tornam uma só carne. Se um está em desobediência, os dois estão. Olha a responsabilidade de você andar em obediência, para a sua família estar bem, estar salva. Moisés tinha que obedecer para poder ir até um povo e dizer palavras sobre obediência. Moisés ia ministrar sobre obediência. Como que ele não ia obedecer? A gente tem que falar e fazer, não é mesmo? Antes de falar de obediência, Moisés precisava obedecer. E a esposa dele, Zípora, foi um caminho para isso, sabe? O Senhor quer tratar o nosso coração. O Senhor quer tratar aquilo que a gente ainda é desobediente. Pode ser através das palavras ríspidas, pode ser através das nossas atitudes, vícios, pecados, mas Deus, ele precisa nos curar, porque gente doente não cura ninguém. E a mão de Deus quer nos usar, mas para isso a gente precisa estar bem. Então, hoje Deus quer usar você. Deus veio te lembrar que ele vai usar você do jeito que você tá, com o que você tiver nas tuas mãos. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, Deus quer usar você. Mas talvez para isso ele vai precisar te curar primeiro. Esteja sensível, esteja disponível ao que Deus quer falar com você e fazer através de você. Que linda essa palavra, né? Quantas lições. Mas enfrente os medos. Enfrente os medos. Confia no Deus do impossível. Aquele que faz um cajado virar uma serpente virar um cajado. Aquele que faz uma mão ficar com lepra e ao mesmo tempo ser curada. Aquele que faz o paralítico levantar. Aquele que faz milagres impossíveis. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. E porque Ele fez com alguém, Ele também pode fazer com você, porque não tem nada que escapa das mãos de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade de ouvir, estudar, aprender um pouco mais da Tua palavra. Hoje nós vemos como Moisés teve medo, atitudes erradas e desobediência.
e como o Senhor o usou, independente de tudo. O Senhor o moldou, o forjou, o espremeu ali, fez ele ter um tempo de travessia no deserto para ser aperfeiçoado. E do mesmo jeito, Senhor, nós também estamos passando pelos nossos processos, mas eu creio que o Senhor está nele. O Senhor está nos moldando, o Senhor está nos transformando num vaso novo, porque o Senhor tem interesse de nos usar para falar do teu nome, para salvar vidas, para ganhar vidas para Jesus. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Eu oro e clamo por cada um que está ouvindo esse áudio. Pai, se existe algum medo no coração dessa pessoa, se existe algum pensamento que diz a ela que ela não é capaz, que ela não pode fazer algo, Senhor, queima no coração dessa pessoa o sonho que é teu sonho. Queima no coração dela aquilo que só ela pode fazer, porque o Senhor a fez para fazer. Que ela não se distraia com coisas do mundo, que não haja desobediência em nosso meio, Senhor. Hoje nós entregamos aos pés de Jesus tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor possa tirar do nosso caminho tudo que é imperfeito, tudo que nós não obedecemos. Hoje, Pai, nós tomamos a decisão de seguir os teus caminhos. Faz, Senhor, aviva a tua obra em nós. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.